Simbora, turma, acho que agora vai, internet boa, vejam se vocês conseguem me ouvir direitinho, prometo ser breve e muito didático com vocês. Duas temáticas para o Minuto Geográfico de hoje. Antes de tudo, quem não acompanha o nosso trabalho, passe a acompanhar. Minuto Geográfico é um quadro semanal no qual tratamos sobre a geopolítica internacional. Quem quiser também conhecer o nosso trabalho num grupo fechado, exclusivo do WhatsApp, o link encontra-se na bio. É só assinar, experimentar e fazer parte da nossa comunidade fechada pelo WhatsApp. Eu vou começar aqui mudando um pouco a pauta, falando sobre a América Latina, falando sobre a Argentina. Vocês devem lembrar, quando o presidente Javier Milei foi eleito, todas as conjecturas, quais seriam as expectativas, porque foi uma mudança estrutural muito forte dentro da Argentina. A Argentina que vinha aí em décadas de um governo peronista de esquerda que imprimiu bilhões e bilhões em moeda local para financiar seus gastos, os seus programas e tudo mais. E os argentinos sempre falavam, é preciso rasgar tudo, recomeçar do zero, e de fato parece que é isso que os argentinos por enquanto tentam procurar. Eu estive na Argentina na metade do ano, em julho, com as meninas, e fiquei impressionado. O argentino ele é extremamente politizado, mas impressionado com a polarização. Deu para perceber, de fato, lá você tem meio a meio, metade a metade. O Javier Milei, ele conseguiu, de alguma forma, manter a sua base eleitoral. Existe uma aposta muito grande que seu governo possa, de fato, se concretizar, dar certo e tudo mais. Inclusive, havia uma expectativa de que esse primeiro ano seria um caos de protestos, greves e afins, que os sindicatos fariam da vida do Javier Milei um inferno, o que de fato não se concretizou, o que de fato não aconteceu. Eu esperava uma movimentação política muito maior por parte dos sindicatos. É importante levar em consideração que Javier Milei ele foi eleito sem qualquer apoio do Congresso. Ele teve que negociar com cerca de 23 governadores das províncias, muitos governadores da oposição, e também ele não tinha e não tem até hoje o apoio de 20% do Congresso. Mesmo assim, ele esticou a corda no máximo que poderia para aprovar, através de decretos, algumas mudanças, conseguiu cortar gastos públicos, diminuir o tamanho da máquina e tem aí mostrado, pelo menos do ponto de vista econômico, bons resultados. Eu chamo a atenção que durante a campanha eleitoral ele fazia críticas pesadas, ele dizia, jamais eu vou negociar com os comunistas assassinos chineses, o Partido Comunista Chinês. Parece que ele abandonou de vez essa retórica. Na reunião do G20, ele ganhou um elogio público aberto do presidente da China, o senhor Xi Jinping. O presidente da China ele disse, olha, eu quero elogiar o Javier Milei, cadê? Eu vou pegar aqui na íntegra, tá? O presidente da Argentina, pelo seu compromisso com a recuperação econômica. Lembrando, China é o segundo maior parceiro comercial da Argentina, só perde para o Brasil e é um credor crucial. Outro ponto também de expectativa para 2025 é que ele se aproximou demais, e deu certo a aproximação, com Donald Trump e com Elon Musk. Pois é, que vai ser considerado um super-ministro aí de Trump. Ele ganhou, ele foi o primeiro presidente, ele foi o primeiro líder político a visitar Trump na Flórida depois da vitória eleitoral, e ele tem interesse de se aproximar de Trump, porque os americanos são os grandes responsáveis pelo Fundo Monetário Internacional. A Argentina já tem 45 bilhões de dólares tomados por empréstimo do Fundo Monetário Internacional e quer tomar mais 10 bilhões de dólares de empréstimo com apoio dos Estados Unidos. Esse dinheiro pode ser liberado. Lembrando, a Argentina tem um histórico aí de moratória da dívida externa, não pagou a dívida externa nas últimas décadas em 2 ocasiões. Isso gerou uma crise de previsibilidade, uma crise de credibilidade, mas essa aproximação com a China, ganhando elogios do presidente, ao mesmo tempo se aproximando de Trump, de Musk e companhia, isso pode trazer aí, pode render bons frutos para o país. Não deixa de ser interessante a gente acompanhar um país que fundou junto com o Brasil, com o Paraguai e o Uruguai, o Mercosul. Ele priorizou o combate à taxa de inflação da Argentina,
ele cortou os gastos de 44% para 32% do PIB, mas vejam, se tratando de Argentina, é prematuro falar de fim de crise, do final da crise, não dá para a gente cravar isso daí. Pobreza continua muito forte, a questão do endividamento, a questão do desemprego também, tudo isso tem que ser analisado, são mudanças que levam muito tempo para acontecer, tá bom? Ele tem se gabado desses elogios que recebeu publicamente, diz que tem uma taxa de aprovação de 50%, é o queridinho hoje aí dos mercados, considerado aí um exemplo dentro da América Latina, dentro da América do Sul, cortou a taxa de inflação de 26% em dezembro, do índice de 26 para 2,7 em outubro, e há de se observar. A gente vê aí o que é que vai acontecer daqui para frente. Expectativa também sobre a aprovação desse livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O livre comércio não foi aprovado, pessoal. A União Europeia tem que aprovar por maioria. 65% da população da União Europeia, envolvendo os países, tem que dar o ok. A França, por uma questão interna estratégica, tem sido contra esse livre comércio para proteger os agricultores locais, alega a questão ambiental, alega a questão sanitária. A gente sabe que Macron encontra-se numa situação muito difícil, sendo pressionado pelo grupo político da Marine Le Pen. É isso, tá? A França tem feito esse jogo aí político para não aprovar o livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O livre comércio significa que os produtos da União Europeia e do Mercosul poderão circular livremente com tributação zero ou com uma tributação mínima. Mas eu repito que esse acordo tem que ser aprovado pela maioria da União Europeia e isso ainda não aconteceu. A França numa crise interna, Macron dando sinais de que vai dificultar essa aprovação e aí teremos que ver aí quais serão as consequências para os mercados locais. Sobre a Síria, bem rapidamente, o futuro da Síria, eu não vejo com boa expectativa. Lógico, é muito bom ver um ditador, uma família que governava um país com mãos de ferro há mais de 50 anos ser derrubada. A família de Assad, Bashar al-Assad, Reza al-Assad, o pai dele era o ditador. É muito bom ver um ditador ser derrubado, com histórico de uso de armas químicas, perseguição aos drusos, aos curdos e companhia, a outras minorias, mas olhando o Iêmen, olhando o Egito, Tunísia, Líbia, Sudão e companhia, a Primavera Árabe sacudiu o mundo árabe desde o ano de 2011 e a situação por esses países acabou piorando. Saíram ditadores e entraram outros, grupos extremistas tomaram poder. Vejam a situação do Iêmen, mergulhado numa guerra interna, a Líbia também, o Egito com governo militar, Tunísia com o mesmo presidente desde ali do ano de 2021. Não dá para a gente cravar que teremos uma melhora. Lembrando, o favorito a assumir o poder na Síria é um ex-membro da Al-Qaeda, a rede, o grupo terrorista fundado por Osama Bin Laden. Por isso que meu exercício de futurologia sobre a Síria me faz acreditar que o país não terá dias tranquilos pela frente. Eu vejo um cenário de caos que tem condições de contaminar todo o Oriente Médio. Beleza, turma? É isso. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma situação para vocês? Professor, a economia do Brasil vai de mal a pior. Os números apresentados não representam essa realidade. O cenário é bem difícil. Cenário fiscal, cenário de gasto público, cenário de reformas. Pelo que a gente tem acompanhado, o dólar ganhando força, a moeda da gente virando pó, tá? Lógico, esticando aí para mais de 6, podendo chegar aos 7. A conjuntura preocupa, claro que preocupa. O cenário nosso é um pouco diferente. A visão que se tem de Brasil hoje é um pouco diferente. Irã e Síria têm laços sim. Permanecem com laços, mas o Irã encontra-se com problemas domésticos maiores e regionais maiores e não conseguiu abraçar o governo de Bashar al-Assad, que foi, de fato, derrubado. Beleza? É isso, turma. Dúvidas? Eu vou deixar gravado para vocês aqui o Minuto Geográfico de hoje. Eu espero ter sido didático, espero ter ido direto ao ponto para a gente não perder tempo. Quem quiser conhecer o grupo e quiser assinar,
o link está na bio e continue nos acompanhando também por aqui, beleza? Beijo para todos vocês, um forte abraço e simbora, simbora!